suscetibilidade de quem quer que seja, mas ao contrário, deixasse uma mensagem de paz. E é esta a visão que os espíritos venerandos narram a respeito de Jesus, um homem da mensagem da paz, cujas palavras trouxeram à humanidade um norteamento que nenhuma outra doutrina conseguirá fazê-lo. E que os tempos, os séculos, os milênios que vão suceder-se jamais conseguirão superar esta mensagem. E quando ela for vivenciada em toda a sua essência, a humanidade terá transformado-se e o homem será feliz. Dentre muitas coisas que ele disse, em momentos de bastante reflexão, em um deles Jesus assevera: Por que vedes um argueiro no olho do teu irmão? Vós que não vedes a trave que está no vosso olho. O silêncio se faz, as reflexões se aprofundam e nós paramos por aqui, na fala do Cristo. Na verdade, não queremos nos ver, não queremos saber de nós, porque a autovisualização, o saber de si mesmo, exige do espírito providências a serem tomadas, para que a vida se modifique, para que o caminho se reestruture, para que a estrada se reorganize. E muitas vezes alguns sentimentos menores que ainda povoam a nossa intimidade nos impedem de fazermos esta visualização, a visualização de nós mesmos. Então fica muito mais fácil visualizar os outros, encontrar defeitos, dificuldades nos outros, de maneira que assim a gente desfoque exatamente os processos que precisamos modificar em nós. Processos esses dos quais estamos muito acostumados a eles. E no momento, não estamos muito interessados em mudá-los. Toda mudança exige sacrifício, renúncia, dedicação. Para que se altere um rumo existencial não é simples. Por isso não são simplórias as problemáticas humanas. Quando nós tendemos a simplificar o que enxergamos nos outros, é como se quiséssemos abrandar e simplificar também aquilo que vai em nós, que guarda em sua profundidade grande complexidade. Os nossos hábitos arraigados, eles são direcionadores, eles são diretrizes que nós seguimos hoje, sem nos apercebermos que precisamos modificá-los. Se quisermos sermos felizes, se quisermos ter paz, se quisermos ter alegria. E atribuímos a falta de tudo isso a muitas coisas e a tantas coisas que nos acontecem. A má sorte, o comportamento dos outros, a dificuldade financeira, da saúde, o problema emocional. Mas tudo isso só tem uma única raiz: a imperfeição que ainda graça em nosso espírito. Muito mais que isso, as mazelas morais que nós ainda nos damos muito bem com elas. E por enquanto, transitamos numa faixa, como diz Jesus, numa tendência de verificarmos o cisco, o argueiro que vai lá no olho do outro. Esquecemos que temos uma trave em nosso olho impedindo de enxergar as nossas próprias dificuldades. E tem um aferidor, um agente que nos ajuda a enxergarmos, se nós quisermos, este processo existencial. E ele age com a nossa vontade ou não. Chama-se consciência. A consciência são as vozes dos céus, as vozes dos espíritos venerandos, as experiências adquiridas ao longo das eras que se foram. É a voz de Deus orientando a sua criatura. A consciência é uma claridade sobre as nossas ações. E ela sempre aparece. Ela sempre se manifesta, embora contra muitas vezes a nossa vontade. A vida caminha, a vida acontece dentro do ambiente da consciência, lugar de onde não podemos fugir, de onde não podemos nos evadir. Por quê? Porque o ambiente consciencial é o espaço preparado que Deus criou para orientar a sua criatura na Terra. E ela vai sempre se manifestar, dar a sua opinião, mesmo que nós não queiramos. Mesmo que a gente não aceite e não queira ouvi-la,
ela vai se manifestar. Não existe uma ação nossa na Terra, uma ação que possamos fazer que a consciência não se manifeste. Ela diz se está certo ou está errado. Mas nós tomamos a decisão que a gente quer. Nem sempre a indecisão que ela indica. Mas ela vai se manifestar sempre, opinar sempre, mesmo que nós não a convidemos, mesmo que a gente não queira. De tal forma que, de alguma maneira, todos sabemos mais ou menos o que está certo e o que está errado. Como devemos agir aqui, como devemos agir ali. Sempre existe, da bondade divina, esta orientação, para a gente não ficar perdido na existência. Na sua bondade, Deus não nos deixou perdidos, colocando a consciência como um indicador. E sempre que a gente não escuta ela, as coisas não dão certo. E acabam muitas vezes com consequências terríveis. Tudo o que nós fazemos é muito importante para nós. Tudo o que os outros fazem é muito importante para eles. Mas nós temos uma tendência de nos importarmos mais com o que os outros fazem, principalmente em relação a nós, do que o que nós fazemos para os outros ou fazemos para nós. A importância da nossa existência está no que nós fazemos, não naquilo em que nós recebemos. O que vier dos outros não será importante para nós, senão para auxiliar-nos a avaliarmos a nossa vida, a verificarmos como nós estamos nos comportando. Mas não é o que vem dos outros que nos acrescenta coisa alguma, mas é a maneira como nós lidamos com tudo que recebemos, com tudo que fazemos, é que torna importante a nossa vida. Porque são as nossas ações que a consciência vai avaliar. Nenhum espírito poderá chegar um dia no mundo espiritual diante do espelho da consciência e dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo por causa disso, por causa daquilo. Porque fulano, porque o outro, porque aquele me induziu, me seduziu, indicou isto, fez aquilo. Nós não teremos como fazer isso. Porque a consciência não avalia procedimentos dos outros. Ela avalia procedimentos daquele que é o seu agente. Então a minha consciência só vai avaliar os meus atos, não vai avaliar os atos dos outros. Então sou eu que terei que dizer à consciência por que é que eu fiz. Claro que ela já sabe, lógico. Ela vai simplesmente desnudar para mim as minhas ações para que eu enxergue e verifique agora que ela foi manifestada no momento em que devia. E nós não a ouvimos, nós não prestamos atenção no que ela estava indicando. Portanto, que nenhum de nós nos iludamos. A consciência nunca vai fazer avaliação dos outros, ela vai sempre fazer avaliação de nós mesmos. Portanto, não é importante como somos tratados, nem o que a vida nos dá ou deixa de dar, mas é importante como nós tratamos os outros, como nós fazemos, o que nós damos à vida. Isso é muito importante. Geralmente, nós temos essa preocupação no sentido contrário. A gente não se avalia os outros. Por isso que Jesus falou: por que você enxerga o argueiro no olho do outro? Esquece da trave que está no teu. Você tem que avaliar e tirar a sua trave. Porque o cisco no olho do outro é um problema dele. Você pode até ajudar ele a tirar o cisco, depois que tirar a trave do seu. Mas não pode apontar o cisco tendo uma trave no próprio. Isso quer dizer que, sendo imperfeitos, nós não temos o direito de julgar ninguém. Em nenhum aspecto que seja. Não temos o direito de julgar ninguém. Nós precisamos conviver consciencialmente bem conosco mesmo, porque as nossas ações é que nos trazem paz, ou que nos trazem dissabores, agonias, sofrimentos. E a gente verifica os espíritos que muitas vezes se apresentam nas sessões mediúnicas, ou mesmo pela nossa sensibilidade, lamentando muito suas vidas em grandes dificuldades. As nossas paixões, elas nos fazem reféns. E quando elas nos fazem reféns, nós andamos na contramão da consciência. Porque seduzidos por uma vontade, por um desejo, por uma forma de agir, nós nos aprisionamos ali e nem ligamos para a consciência. E ela está indicando para lá e a gente vai na contramão da consciência. Os irmãos acreditam que um avarento, uma pessoa que não tem coragem de dar uma moeda a quem quer que seja, que não diz uma palavra amiga a ninguém, que nunca está pronto a auxiliar ninguém, que nunca dá uma côdea de pão,
um copo de água fresca, uma roupa, um alimento, coisa alguma, que nunca cede nada a ninguém, esta pessoa acredita que ela realmente está certa? Não. A consciência, todas as vezes que alguém lhe bate à porta pedindo alguma coisa, lhe avisa: dá alguma coisa, é teu irmão. E ele justifica: se eu der a ele, vou ficar com menos. Pode me faltar amanhã. Quando nós aprendemos com o Evangelho que quanto mais fazemos, mais recebemos. Quanto mais doamos, mais produzimos coisas para nós mesmos. Quanto mais trabalhamos no bem, mais bem se avizinha da nossa vida, da nossa caminhada. Mais forte nos tornamos, mais felizes nos tornamos. A pessoa que faz o bem quando vai para o seu leito à noite para dormir, ela não precisa tomar medicações de 40 miligramas para dormir. Daquelas que derruba elefante, mas não derruba a gente. Né? Tem efeito contrário, a pessoa fica mais acordada ainda. O que é isso? É a consciência que está gritando, desesperada, tentando fazer com que o espírito entenda que ele precisa mudar a sua caminhada. Antes de dormir, precisa pacificar-se. Enquanto não pacificar-se, não vai dormir. Então fica, aquele médico não presta, o outro não sabe o que está fazendo, o outro não sei o quê, e vai pulando. De consultório em consultório, medicações e medicações, e muda isso, e muda aquilo, e muda lá, e muda isto, muda aquilo. Quando na verdade a doença está na alma, não está no corpo. A medicação terá um efeito muito limitado, porque o espírito está ardendo. A sua paixão pelo que ele tem, pela indiferença, pela hostilidade com o outro, pelo desprezo, está ardendo-lhe no peito, está ardendo-lhe na cabeça, um barulho imenso, e a pessoa não consegue descansar. Faça uma opção por uma obra benemérita, comece a desprender-se um pouco das suas coisas, e você vai ver como que a medicação começa a fazer efeito e você tem até que diminuí-la, cada vez mais. Por quê? Porque a consciência se pacifica, e o espírito se tranquiliza, e começa a nortear-se melhor, sentindo-se mais pacificado, mais doce, mais terno. Então a pessoa sempre sabe por que ela não está dando alguma coisa a alguém, por que ela não está fazendo alguma coisa por alguém. A pessoa sempre sabe, porque a consciência sempre avisa. Nós vamos encontrar também Gregório no livro Libertação, um espírito que é um líder de uma grande região das trevas, que foi um religioso na Terra, e que lutando para manter o seu poder. Vocês acham que ele não sabia que estava errado? Claro que sabia. Mas só um grande amor permitiu que ele quebrasse aquelas correntes duras da agonia em que ele vivia dentro do poder que o ressequia, que o angustiava e que o perturbava, embora fizesse dele um ser notável no lugar onde ele estava. Foi o amor de mãe. E ele mesmo assim lutou contra isto. E quanto mais a consciência gritava, mais desespero lhe acudia a alma, até que então não teve outra alternativa. Ele dobrou-se diante do amor da mãe. E ela consegue, num átimo de tempo, recolhê-lo junto ao peito e socorrê-lo. Vamos encontrar também o Padre Zenóbio, em Obreiros da Vida Eterna. O Padre Zenóbio estava cego do mundo espiritual, cego pelo orgulho, e acreditava-se no inferno, tendo sido castigado por Deus. Ele: logo eu que cumpri os meus ofícios religiosos, estou aqui, aprisionado nesta região, cego, rebelde ao extremo. Só a mãe também conseguiu demovê-lo, o amor de outros que foram quebrando aquela casca dura do seu orgulho, permitiu que ele despertasse e ouvisse então a consciência que ele dizia: você está errado. Enquanto ele não se arrependeu, não admitiu o engano em que estava enclausurado, liberando a consciência agora, que lhe dava agora a oportunidade para prosseguir, ele não saiu do processo de agonia em que ele se encontrava. De tal forma que todos sabemos o que estamos fazendo de uma maneira ou de outra. Basta darmos atenção a essa voz íntima que nos fala, que nos mostra quando o caminho não está certo, quando a atitude não é a melhor, quando o indicativo está enganado, a seta está orientada para o lado errado, não é essa estrada. Nós sabemos.
E é preciso que a gente se aperceba disso. Se nós tentarmos anestesiar a consciência, a gente consegue, por um tempo. Depois, ela acorda pedindo reparação. No livro Refletindo a Alma, nós encontramos o terapeuta dizendo a respeito de um paciente que o procurou com síndrome do pânico, um estado bastante complicado. E ele então, depois de tentar alguns procedimentos com ele, resolve fazer uma hipnose. E no processo hipnótico, depois de alguns minutos, ele começa a chorar. Começa a chorar e volta 2 anos antes da crise do pânico. Quando então o seu irmão lhe procura e lhe diz que precisava de ajuda financeira para cuidar do pai que estava gravemente adoecido e que talvez poderia até desencarnar. Naquele momento, ele pensou consigo mesmo: eu não vou ajudar o meu pai. Quando eu era criança, ele me maltratava muito. Não vou auxiliá-lo. Mas passado alguns dias, ele se arrependeu disso e pagou todo o tratamento do pai. E o pai desencarnou mesmo assim. 2 anos depois desta cena, ele estava dirigindo, indo para o trabalho e tem a sua primeira crise de pânico. Quando vai então parar no consultório do terapeuta. Agora, necessitando fazer a viagem de volta até o momento da sua negação, onde a culpa se instalou, onde a consciência registrou o delito da dureza emocional em que ele se encontrava e que agora ele precisava liberar. Conseguindo ver, conseguindo entender o processo e arrepender-se da atitude, ele não teve mais as crises de pânico, mas ficou depressivo. Entrou num processo bastante agudo de depressão. E então o terapeuta indicou-lhe uma atividade filantrópica. E ele passou a fazer caridade. Ele passou a trabalhar numa instituição filantrópica onde as suas energias, os seus sentimentos começaram a renovar-se, onde ele se renovou, onde ele se estruturou novamente através do bem ao próximo. E o amor foi lentamente cobrindo a dificuldade que ele havia criado e a dificuldade do auto-perdão. Porque um dos grandes processos e perigos da crise de consciência é a dificuldade do auto-perdão. É quando o espírito, vendo o delito que cometeu e reconhecendo, julga-se e condena-se inapelavelmente, acreditando agora não ser mais detentor de nenhum direito de prosseguir. Mas ele conseguiu, ao longo do tempo, estruturar-se através da tarefa do bem, numa atividade filantrópica. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar. A consciência é um aferidor. Ela está constantemente cuidando da nossa vida, auxiliando-nos para que as nossas ações sejam ações nobres, para que nós consigamos retificar a estrada de maneira que possamos ser felizes, para que o tempo não perpetue um processo doloroso que vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Não há como o espírito evadir-se dessa prerrogativa de ter que enfrentar a consciência. E muitos espíritos, nas atividades mediúnicas, e também, como já falamos, através da nossa sensibilidade, se apresentam dizendo: se eu pudesse, eu faria agora, de maneira diferente, o que fiz de outra maneira no passado. Dizem alguns espíritos: e agora não há esconderijos, apenas uma grande agonia. O álcool, a droga, o sexo, a vida indiferente, a vida translocada, dizem eles, agora não significam nada. Todas essas fugas agora não valem nada. Eu estou agora num processo consciencial que me pede contas. E ouço um grito que nunca cessa no silêncio emocional que me encontro. Porque não ouço outras vozes, senão a minha própria voz, dizendo a mim mesmo que eu estava enganado e que agora eu preciso este passado retificar. A consciência, então, nos acompanha em todos os processos emocionais da nossa vida. Nas entrevistas, quantas vezes nos deparamos com pessoas chorosas a tentar explicar aquilo que não tem explicação,
a tentar avaliar o comportamento dos outros para com a própria pessoa. Uma vez uma senhora disse que estava se sentindo muito culpada. E eu lhe perguntei, mas por quê? Ela disse assim, porque eu passei de um tempo para cá a maltratar o meu marido. Mas por que a senhora faz isso? Eu faço isso porque o meu marido não liga para mim. Ele não me considera da mesma forma que eu o considero. Ele não liga para mim, não presta atenção na minha existência. Então eu passei a agir de maneira fria. E eu notei que ele percebeu. Mas ao contrário de fazer alguma coisa, ele ficou mais no canto dele ainda, o que me deixou mais brava ainda. Porque a técnica não funcionou. Você não acha que é uma coisa terrível as pessoas não notarem e não fazerem nada por nós? O benfeitor amigo que estava conosco disse, diga a ela que se ele não a nota, que ela note, que ela o note, que ela continue fazendo por ele tudo quanto acha que for melhor. Porque na verdade estará fazendo por si mesma. As suas carências faz com que ela necessite da reciprocidade do sentimento, como a carência da maioria da humanidade, que faz com que as pessoas se coloquem um na dependência do outro. E quando a outra pessoa não corresponde aos anseios do sentimento depositado e investido, a pessoa então começa a sofrer. Quando não, torna-se violenta, desequilibrada e tendo atitudes as mais absurdas possíveis para com a outra pessoa, para vingar-se do seu investimento mal sucedido. É como se a pessoa tivesse aplicado um dinheiro numa determinada letra de câmbio ou qualquer negócio que seja, e ao invés de ter rendido, a pessoa tivesse perdido as suas moedas, as suas finanças. No afeto não é assim. No afeto nós não investimos nada. Quem faz por amor, investe em si mesmo, na sua própria afetividade. Enobrece-se, dignifica-se e é feliz. Diz Joana de Ângeles, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. Muitas vezes aquele que está recebendo o afeto não consegue avaliar a grandeza do que está recebendo e nem merece o que está recebendo. Porque a misericórdia divina coloca espíritos indiferentes e muitas vezes com um pequeno potencial de afetividade do lado de seres altamente afetivos. Para que este aprenda com o outro, para que estes, recebendo a dedicação do outro, consiga despertar em si mesmo o afeto adormecido, o sentimento adormecido. Então a divindade coloca, assim, espíritos com profundas diferenças para conviverem, para estarem juntos uns dos outros. Mas quando mergulhamos no corpo, as paixões adormecidas, o véu do esquecimento não nos faz lembrar muitas vezes nem da programação assumida no mundo espiritual, das antigas dificuldades do passado, quando não muitas vezes com aquela própria pessoa despertam. E vem, o tempo vai desgastando até que a pessoa comece a entrar no processo da rejeição, desarquivando antigas mazelas, antigas dificuldades com aquela outra pessoa. Porém, quando nós percebemos essas dificuldades, que faz com que a gente necessite ser amado muito mais do que tenha que amar, temos que tomar cuidado com o indicativo da consciência. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque se o Espírito foi dado a ele uma grande missão, que é a missão de auxiliar aquele que não lhe corresponde à afetividade, ele deve investir todos os seus sentimentos nisso, para reconstruir alguma área dos seus sentimentos que foi perdida, ou que foi desconsiderada por muito tempo nas eras que se passaram. Então é importante que nós meditemos, porque se nós observarmos a vida dos grandes mestres da humanidade, os grandes espíritos que passaram por aqui, eles nunca se preocuparam consigo mesmos, mas se doaram plenamente para aqueles com quem convivia. Quando vemos a biografia desses espíritos, vimos esses dias o filme de Madre Teresa de Calcutá.
E tem uma cena onde ela passa no ônibus e vê um senhorzinho caído, deitado, lá na Índia, né? Numa esteira no chão. Naquele momento, todo o mundo à sua volta desaparece e os olhos dela ficam fixados naquela pessoa. Para ela, naquele momento, aquele ser era a pessoa mais importante da sua vida, inclusive do que a sua própria vida. E quando ela desce e vai até lá, o homem já havia sido recolhido, porque já havia morrido. E ela, então, como se tivesse ajoelhado diante dele, dobrando os joelhos, roga aos céus por ele. Diz o Evangelho de Jesus: quem tem maior amor, senão aquele que tem coragem de dar a vida pelos seus irmãos? Esse amor é um amor que nós precisamos desenvolver. É um amor que nós precisamos construir, se nós quisermos ser felizes. E a consciência nos indica a não sermos indiferentes com aqueles que sofrem, a não sermos indiferentes com aquela pessoa que está do nosso lado e que nos desafia o afeto, que não sabe corresponder ao afeto que nós estamos dando. Aquele que nós estamos trabalhando com ele, tentando auxiliá-lo, e ele nos paga com ingratidão, nos paga com a rebeldia e até mesmo com a aversão. A consciência indica, é aqui que nós precisamos continuar agindo, continuar atuando, porque é onde nós precisamos trabalhar e exercitar o nosso sentimento. Diz André Luiz: todos estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo exatamente o que temos que fazer. É a nossa ilusão que faz com que a gente acredite que realmente devia estar em outro lugar, num lugar diferente de onde nós estamos. Se nós nascêssemos 1000 vezes, nasceríamos como estamos, com essa mesma aparência, com a mesma família, com as mesmas pessoas. Porque se nós nascêssemos em outro lugar, se nós fôssemos fazer outra coisa, nada teria sentido para nós, porque estaríamos fora das nossas necessidades espirituais. Poderíamos preencher as nossas necessidades humanas e materiais, mas não estaríamos atendendo às nossas necessidades espirituais. A consciência que adormece vai acordar um dia. Quando o espírito abandona o campo das suas ações humanas, quando não consegue renunciar ao álcool, ao cigarro, à droga, à sexolatria, à mentira, à desonestidade, a benefício dos outros, dos seus irmãos, principalmente da sua família, para fazer a sua família feliz, este espírito está deixando de atender a sua consciência que lhe indica os rumos que ele deve tomar a sua vida. Corrigindo-se, se beneficia e beneficia também a vida de todos aqueles a quem foi convidado a viver. Os campos conscienciais, eles são extensivos e vão a longínquas distâncias da nossa interpretação. Em todas as áreas da nossa vida está aí a consciência agindo. Estando nós com as pessoas, acompanhados ou não, a consciência sempre indica o que nós devemos fazer. São as vozes dos céus, cantando a nossa alma a melodia da verdade, do amor, da sinceridade e da paz. Mesmo que nos prejudiquemos, toda vez que a consciência indicar que aquele procedimento não é o correto, que nós soframos as dores mais extremas que sejam, as privações mais acerbas, as agonias mais superlativas, mas não cedamos aos impulsos de fazer o que nós não devemos fazer. Porque quando assim procedemos, nos afastamos de Deus que está presente em nós. Ele nunca se afasta de nós, mas nós podemos nos afastar dele quando nos arvoramos criaturas que resolvem desconsiderar a voz que clama na nossa essência, direcionando o nosso caminhar. As boas propostas, meus irmãos, vêm de Deus. E nós precisamos aprender a ouvi-las para mudar os rumos da nossa existência. Sempre haverá um bom conselho em nossa alma, indicando-nos o caminho a seguir. É muito importante que nós ouçamos e tomemos essa direção indicada, se quisermos sermos felizes. O nosso orgulho cobriu de brilho
as ações mais vis, as mais ruins. Mas dia virá em que será descoberto e será revelada a superfície arranhada, sem a cobertura moral. Os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas atitudes trazem-nos paz e conforto emocional. Aqueles que sabem ouvir a consciência projetam a própria felicidade. A caridade é um caminho de luz para quem deseja reformar a própria natureza, muitas vezes sentindo-nos pregados em uma cruz. Não conseguimos descerrar os olhos para vencer as próprias agonias, construídas nas eras que se foram, amarfanhados, tristes e amargurados, deixamos de procurar a luz. Cada irmão que nos procura é uma oferta de pão concedida por Deus para alimentar-nos, saciando a nossa dificuldade de amor, livrando-nos da sofreguidão. Ouçam todos os que puderem ouvir as vozes que clamam em nosso coração, indicando-nos o caminho. O amor é a lei, a caridade é a estrada, a luz é o Cristo a indicar-nos a trajetória de nossa jornada. Que Ele nos abençoe nesta noite feliz, envolvendo-nos agora e para sempre. Muita paz aos corações, assim seja.